Olá, meninos e meninas, tudo bem? Bom, gente, conforme eu prometi no meu vídeo passado, né, que foi o primeiro vídeo aqui do canal, que o próximo que eu gravaria seria trazendo e falando a respeito dos livros espíritas que eu tenho aqui na minha estante, né? O espiritismo foi a primeira religião na qual eu me interessei em buscar um caminho para entender temáticas de cunho espiritualistas, tá? Assuntos relacionados com o que vem após, né? Após a morte. Então, esse primeiro contato que eu tive com esse tipo de tema foi através do espiritismo, tá? Antes do budismo, tá bom? Só que ao contrário dos livros budistas que eu tenho aqui, que eu li todos na minha estante, os espíritas eu não li todos, tá? Então eu vou mostrar para vocês todos os que eu tenho e contar quais os que eu já li e os que eu ainda não li, que eu ainda tô devendo, né? Então, eu vou apresentar para vocês os primeiros livros que eu tive contato, tá bom? Foi um boxe, né? Que eu comprei há 2 anos atrás, 2021, tá? É o boxe clássico, né? De Allan Kardec, né? Que é o precursor, né, do espiritismo, tá? É esse box aqui, ó. Box especial, tá? Obras básicas Allan Kardec, tá bom? Ó. Esse box eu comprei numa promoção, gente. Há 2 anos atrás caiu numa promoção, comprei super baratinho. Já tá até aberto aqui, tá? Mas em geral ele tá bem cuidado, tá? Ele saiu pela editora ID, Instituto de Difusão Espírita, tá? Vou aqui mostrar para vocês os 5 livros que compõem, tá? São 5 obras básicas. Eu vou começar pelos que eu já li, tá? Falar para vocês quais o que eu já li. Olha, eu já li 3 desses 5, tá bom? Esse aqui foi o primeiro livro espírita que eu li na vida, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, eu adoro esse livro. Amo demais esse livro, tá? Dessas obras básicas, entre os que eu já li, esse aqui tocou meu coração de uma forma muito profunda, tá? Esse livro é muito lindo, tá bom? Então, quando você vai começar a ler as obras básicas, eu recomendo você começar por esse aqui, tá? Esse livro é maravilhoso, tá bom? Bem legalzinho. É uma edição mais simples, gente, mas não interessa, tá? O conteúdo aqui é excelente, tá? É ótimo. As letras são um pouquinho pequenas, mas dá para contornar, nada que a gente não dê conta, tá bom? O segundo livro espírita que eu li na vida foi esse aqui, ó, o Livro dos Espíritos, tá? Ó, no mesmo box. Olha só. Livro dos Espíritos. Esse aqui já começa a ser uma obra mais técnica, tá? Ele vai apresentar alguns preceitos, né, de como acontece esses experimentos, né, os experimentos na época, no caso, né, de Allan Kardec, como é que se dava esses contatos com os espíritos, né? Esses experimentos, porque o espiritismo ele sempre procurou trabalhar de uma forma próxima à ciência, a um método científico, tá? Então a gente já aqui já consegue ver um cunho mais técnico no livro, tá? Mas ele é ótimo, tá? O terceiro livro, né, que eu li, esse aqui, o Livro dos Médiuns, tá? Também vai na mesma pegada do Livro dos Espíritos, é um livro mais técnico, tá bom? Esse daqui já vai focando mais nos tipos de mediunidade que os médios podem apresentar, entendeu? Mediunidade visual, auditiva, telepatia, esse tipo de coisa, tá bom? Psicografia. Então, é muito legal também esse livro, viu, gente? E eu recomendo para quem quiser entender o espiritismo de uma forma assim, muitas vezes a gente vê comentários de pessoas de outras religiões com comentários sobre o espiritismo de uma forma meio fantasiosa, né? E para quebrar esses estereótipos, eu recomendo que você leia esses 2 livros, tá? Eles ajudam a quebrar muitos estereótipos, tá bom? E os outros 2 livros do box que eu ainda não li.
infelizmente eu não li esses outros dois, tá? A Gênese, tá bom? Olha só, a Gênese. E o Céu e o Inferno, tá bom? Também não li ainda. São os dois desse box que eu ainda não li. Espero conseguir ler o mais rápido possível, né? Mas é tanto livro para ler, gente, que às vezes, né, a gente vai empurrando com a barriga, né? Mas uma hora eu espero conseguir, né? Bom, o próximo livro, gente, na verdade, os 4 próximos livros são focados em Chico Xavier, tá bom? Eu vou começar por esse bem aqui, tá? Eu vou começar do que eu menos gostei para os que eu mais gostei, tá bom? Tem um também que eu ainda não li dele. Vou falar aqui para vocês, tá? Esse livro aqui foi escrito pela Terezinha Radete, tá? Chico Xavier de Encarnação a Encarnação. Saiu pela editora M, tá bom? É um livro tranquilo, tá? Leitura tranquila. Algumas vezes, a única ressalva que eu tenho em relação a esse livro aqui foi que eu acho que algumas vezes ele fugiu do que o título prometia, né? De encarnação a encarnação. A gente espera que o livro seja mais focado justamente nisso, histórias de reencarnação, ou seja, de Chico, ou seja, de Emmanuel, tá? Mas algumas vezes ele fugiu disso. Mas tem um capítulo aqui muito interessante, Chico e Emmanuel, tá? Que é o nome do capítulo. E aqui vem dizendo várias supostas encarnações de Emmanuel ao longo desse ciclo de existências dele aqui na Terra, tá bom? Com várias figuras diferentes, tá? Então, para mim, esse capítulo foi a parte mais interessante desse livro, tá bom? Vamos pro próximo. Esse aqui, gente, ele foi um livro escrito pelo Carlos Bacelli, tá? Chico Xavier, o amigo dos animais, tá? Saiu pela editora Lep, não sei qual é a pronúncia do nome dessa editora, tá? Bem fininho também, leitura tranquila. Aqui são contadas várias histórias, né? Chico apresenta sobre a espiritualidade de vários animais, nas quais ele contaram a ele, ou então ele viu, né? Acontecer, tá? Porque muita gente não acredita que o animal tem uma consciência, uma alma, entre aspas, né? Mas eu acredito que eles tenham sim, tá? Então, basicamente isso aqui que esse livro quer demonstrar, tá bom? São várias histórias que contam sobre a espiritualidade de vários animais, vários exemplos que aconteceram, tá bom? Esse aqui, o próximo, gente, ele saiu pela Federação Espírita Brasileira, ó, pela FEB, tá bom? Há 2000 anos, tá bom? E esse daqui foi escrito, né, psicografado por Chico Xavier, tá bom? Emmanuel estava com ele também e trouxe essa obra através de Chico, né? Aqui conta toda a história da encarnação de Emmanuel como Publius Lentulus, tá? Na época do Império Romano, na mesma época de Jesus, tá bom? Aqui, gente, é uma história bem profunda, tá? Emmanuel, como é natural aos seres humanos, né? Todos nós erramos, cometeu vários erros, né? Que acabaram trazendo muito sofrimento a ele e à família dele, né? Mas que através desses erros, devagar, né? Bem devagarzinho, galgando um caminho, né? Ele finalmente aprendeu, né? A lição. Começou a entender o que era Jesus, né? Porque ele foi apresentado a ele através de Lívia, que era esposa de Emmanuel nessa encarnação, né? Como Publius Lentulus, tá? E Lívia foi uma seguidora de Jesus, tá? Então ela foi a grande responsável por apresentá-lo a ele, né? Se tornou cristã, tá? Ela foi uma romana que se converteu em cristã, tá bom? Então acontece muita coisa nesse livro, tá? Ele é muito tocante, essa história, então eu recomendo demais, tá bom? Esse livro aqui é imprescindível, tá bom? Inclusive tem a continuação dessa história que eu ainda não li. Esse é que eu tô devendo
desses livros de Chico Xavier é esse que eu tô devendo a leitura, tá bom? É 50 anos depois, tá bom? E traz mais uma encarnação de Emmanuel, tá bom? E esse aqui eu ainda não li, mas espero ter a chance de ler o mais rápido possível, tá bom? Porque se for no mesmo ritmo daquele primeiro, então com certeza ele é ótimo, tá bom? Bom, gente, eu já ia esquecendo de mostrar para vocês nesse vídeo um dos livros que eu tenho, tá? Que eu acabei não vendo ele quando eu fui selecionar os livros espíritas que eu tinha aqui na estante, bateu reto assim o olhar. Depois é que eu fui perceber que tinha dado falta desse, né? É mais um do Chico Xavier, tá bom? Esse aqui, ó. Somos Seis, tá? Ó. Escrito pelo Chico Xavier, tá? Saiu pelo Grupo Espírita Emmanuel, tá? E, gente, esse livro é muito interessante. Ele tem várias cartas psicografadas, né, pelo Chico Xavier. Ele conta as histórias de 6 jovens, né, que desencarnaram. E esses jovens, eles acabam depois enviando essas cartas para suas famílias através do Chico, né, psicografadas, né, e é muito interessante, né, esses jovens contam um pouco de como foi o seu desencarne, né, como foi a chegada no mundo espiritual, tá? Inclusive tem um muito interessante aqui, uma das jovens, né, que foi vítima do edifício Joelma, né, aquele incêndio muito triste que teve, né, é a Volkmar, que é o nome dessa personagem, tá? Então, esse livro é super interessante, viu, gente? Recomendo demais. As cartas são muito legais, assim, pra gente ler, tá? Vamos para mais esse aqui, tá? Esse aqui eu comprei no sebo, gente, online. Porque eu não achei esse livro novo na internet, mas ele vem em excelente estado, ó. Quase sem mancha, bem legalzinho, tá? É um livro da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, tá? Não é um livro muito comum que eu vejo as pessoas falando dela, não, tá? Violetas na Janela é o mais comum que a gente vê, né? Inclusive, esse eu já li, mas eu li em PDF, tá bom? Eu recomendo demais também, da Vera Lúcia, ler Violetas na Janela, tá, gente? Esse daqui é um que é bem pouco falado dela, tá? Ditado pelo espírito Antônio Carlos. O nome é O Que Eles Perderam, saiu pela editora Petit, tá? Esse livro aqui, ele já... Ele aborda uma história, gente, que, por exemplo, uma falange de espíritos malignos, né? Seres humanos que morreram, né? Desencarnaram, gente, e se tornaram no pós-morte obsessores, né? Basicamente, obsessores que se interessavam em prejudicar pessoas que faziam o bem, né? E essa falange era comandada por um espírito bem ruim, né, que servia como marionete, né, de legiões superiores, né, do mal. Então, eles trabalhavam para prejudicar as pessoas aqui na Terra, né, os vivos, né? E um centro espírita que estava trabalhando muito bem nos casos de resgatar pessoas que estavam sendo obsediadas, né, ajudando obsessores a se redimir, né, a trilhar um caminho iluminado, olhar para as pessoas com amor, com compaixão, sair daquele caminho da maldade, né? Então, esse centro espírita, né, pelas suas boas obras, né, por estarem prejudicando, né, os trabalhos dessa falange maligna, né, porque eles estavam, o centro espírita estava ajudando as pessoas e isso era algo que a falange não queria, né, de forma alguma. Então, por isso, o centro espírita se tornou alvo dessa falange, né? Então, eles começaram a se organizar para prejudicar os integrantes do centro espírita. Então, foi uma ação coordenada, foi uma ação organizada. Eles começaram a interferir na vida pessoal das pessoas que trabalhavam no centro espírita para prejudicá-los, para impedir que eles desempenhassem os trabalhos, seus devidos trabalhos no centro espírita, né? Traduzindo, eles queriam impedir que o centro espírita conseguisse ajudar as pessoas, né?
Então, o livro, assim, mostra muito sofrimento, né? Muitas pessoas do centro espírita sofreram nas suas vidas pessoais, né? Foram impedidas de executar suas funções dentro do centro espírita, até que os diretores, né, foram avisados por espíritos benfeitores, né, do que estava acontecendo, né, do que era o real problema, né, que eles estavam sendo atacados, né. Então, é um livro muito interessante, tá? Recomendo demais, tá? Vocês lerem para poder saber como acabou a história, tá? Então, vamos lá. Vamos para esse aqui, tá? Esse daqui é o último que eu tenho para mostrar para vocês aqui, tá bom? Inclusive, foi o livro mais recente que eu li, tá? Tava devendo a leitura desse livro, tá bom, gente? Ele é um clássico também da FEB, tá? É do Gabriel Delany, tá bom? Olha só, A Reencarnação. É um livro um pouquinho maior, tá? Gente, esse livro é maravilhoso, tá bom? Ele é um livro mais técnico, ele tem muita coisa técnica, tá? Mas aqui traz muitas histórias, ele relata muitas histórias. Tem muita história aqui, gente, de casos, no mínimo, intrigantes sobre supostos casos de reencarnação, né? E assim, para quem não acredita, é complicado, né? Eu sei, gente. Eu também já passei um bom tempo da minha vida sem acreditar, né? Mas mesmo quando eu não acreditava de forma alguma, tinham casos que a gente acompanhava que eram intrigantes, gente. Se vocês falarem, mesmo que eu não acredita, tem casos que a gente fica intrigado, entendeu? Como é que pode acontecer certas coisas, entendeu? Se não existisse reencarnação, tá? Assim, são pessoas, casos de pessoas que têm recordações vívidas de coisas que elas nunca viveram nessa vida atual, né? Pessoas que lembram de idiomas, de coisas que elas faziam em outras vidas que elas não, absolutamente não têm acesso nenhum na vida atual, entendeu? Então, o que que justifica é, é, um acontecimento desse se não existe reencarnação, né? De onde vêm essas lembranças, né? Então, é uma coisa intrigante, eu diria, até para quem não acredita, tá? Eu não sabia nem como explicar como é que isso podia acontecer, né? Então, esse livro é super recomendado, viu, gente? Aqui ele fala sobre questões ligadas ao perispírito, né? Acho que essa é uma das partes talvez mais técnicas do livro, né? Comentar sobre essa questão do perispírito, que é algo que os espíritas acreditam, né? Que é basicamente um corpo fluídico que está ligado ao nosso corpo material e ligado à nossa alma, né? Aqui também fala, por exemplo, toca um pouco também na questão da espiritualidade dos animais, né? Então, gente, é um livro muito completo, tá? Para quem eu recomendo, com certeza recomendo para quem não acredita em reencarnação, gente, porque você lê certas coisas, você fica pensando como é que isso pode acontecer, né? Aqui tem pessoas que tinham acesso a informações que não eram de conhecimento de ninguém, sabe? Coisas secretas de uma vida anterior, né? Que como é que pode? Se não existe reencarnação, se nós não voltamos, como raios essa pessoa ia ter acesso a essa informação? É de deixar pensando, gente. Por mais que a gente que não acredite, mas você fica pensando como é que pode, como é que isso pode ter acontecido? Que explicação lógica dá para isso, né? Então é um livro que eu recomendo muito para quem quer estudar sobre esse assunto, né? Esse daqui é imprescindível, tá? Um livro que está um pouco caro, né? Lá no site da FEB, eu comprei por lá, né? Inclusive, vou até vender o livro, tá, gente? Porque eu acho que essas obras, assim, são interessantes elas não ficarem paradas pegando poeira, né? Eu já li,
absorvi legal, acho que o conteúdo, então acho que outra pessoa também pode ter acesso a isso, né? Então tem alguns aqui, os que eu já li, né? Claro. Esses alguns eu vou colocar para vender, tá? Os que eu não li, óbvio, não. Só depois que eu conseguir lê-los, né? Então, antes de encerrar aqui o vídeo, eu já comentei aqui rapidamente, né, que eu li Violetas na Janela, também, que é um livro espírita que eu super recomendo, tá bom? Não tem o livro físico que eu li, o e-book, né? É um livro que não pode faltar. Se você quer ler obras relacionadas ao espiritismo, não pode faltar Violetas na Janela e também não pode faltar Nosso Lar, né? Que foi escrito pelo Chico Xavier, né, gente? Então, esses dois, apesar de eu não mostrar aqui, porque eu não tenho os livros físicos, eu só li em e-book os dois, né? São livros que não podem faltar absolutamente numa biblioteca espírita, tá bom? Então, basicamente foi isso, né, gente? O vídeo. Eu espero que vocês gostem, que tenham muito proveito, tá bom? Que se beneficiem muito desse vídeo, tá? Para quem se interessa sobre o assunto, né? Beijo, até o próximo vídeo.